E aí galera, beleza? Eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos tratar da distribuição eletrônica dos íons. Na aula anterior nós tratamos da distribuição eletrônica dos elementos. Os elementos são espécies neutras, ou seja, em sua constituição você tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Portanto, se você tem as mesmas quantidades de cargas opostas, você não tem carga sobrando ali, por isso que a espécie é neutra. Por um outro lado, esse átomo, essa espécie neutra, pode vir a ganhar elétron ou perder elétron, dependendo da sua propriedade periódica, que é influenciada pela carga nuclear efetiva, certo? Quando uma espécie perde elétron ou ganha elétron, a gente denomina essas duas espécies de íons. Ambas são íons. Só que você tem a espécie que ganha elétron e a espécie que perde elétron. Para a espécie que perde elétron, a gente vai chamar de cátions, ok? Então, cátion é a espécie que perde elétron, portanto, fica com a carga positiva, tá? Por exemplo, aqui o lítio. Vamos tratar agora do cátion, o lítio. O lítio tem 3 prótons em seu núcleo e 3 elétrons. Só que por possuir carga nuclear efetiva baixa, ele possui a propriedade eletropositiva, ou seja, que a tendência em perder elétron. Então ele perde elétron. Ao perder elétron, ele fica com 2 elétrons, tá? E 3 prótons. Perceba que você tem um próton a mais aqui em relação ao número de elétrons. Próton tem carga o quê? Positiva. Por isso, o cátion tem carga positiva, porque a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Você tem uma outra espécie iônica, que são os ânions. Ânions são espécies que ganham elétron. Como ganham elétron, eles adquirem carga negativa. Vamos pegar aqui o fluoreto. O fluoreto, na realidade, é o flúor que ganhou um elétron e se tornou essa outra espécie. A gente denomina-se de fluoreto. O flúor, o átomo neutro, tem 9 prótons. Se ele é neutro, ele tem 9 elétrons. Só que ele é um átomo muito eletronegativo, ou seja, ele tem a tendência muito forte de atrair elétrons para si. Isso, na realidade, é consequência de uma carga nuclear efetiva alta. Enfim, como ele ganha elétron, né, para preencher os orbitais e atingir a configuração eletrônica do gás nobre correspondente, a quantidade de elétrons em um ânion é maior que a quantidade de prótons presente em seu núcleo. Por isso, todo ânion tem carga negativa, certo? Por isso o fluoreto fica negativo e o lítio fica com carga positiva, porque ele perdeu elétron. Como alguns exemplos aqui. Eu separei para você o oxigênio, o ânion, né, do oxigênio, certo? Vamos fazer o seguinte, a gente quer fazer a distribuição eletrônica desses íons, tá? Primeiro passo, nós vamos fazer a distribuição como se este átomo, este cara aqui, estivesse neutro. E só depois a gente faz a adaptação para deixar a distribuição eletrônica correspondente ao íon. Vamos lá, vou fazer a distribuição aqui eletrônica rapidinho do oxigênio 1s2, que isso aqui você já está manjando muito bem, 2s2, 2p4. O que eu fiz aqui? A distribuição do átomo neutro. Só que o que diz essa informação? 2-? Significa que ele tem 2 elétrons a mais em sua constituição. Ou seja, ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, já não é 2p4. Então, somando 2 elétrons aqui, ele se torna 2p6. A distribuição eletrônica para esse cara, então, seria 1s2, 2s2, 2p6, camada de valência, olha lá, camada de valência, muito importante destacar, 2. Ok? Vamos para esse outro exemplo aqui, que é o sódio. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele como se ele estivesse neutro.
1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então aqui é a distribuição do átomo neutro dele. Só que o que diz essa informação? Essa informação diz que ele é um cátion monovalente, porque eu tenho um mais, ou somente o sinal de mais, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ele vai perder sempre da camada de valência, gente, muito importante. Todo elétron, todos os elétrons são adicionados ou retirados de um átomo, são adicionados ou retirados da camada de valência. Grave bem isso, grave bem isso. Ora, essa informação diz que ele perdeu um elétron, então nós vamos retirar um elétron, com isso a camada de valência dele passa a ser a camada 2, porque ele perdeu o elétron da camada 3 do subnível S. Por isso, neste caso, camada de valência 2 é a distribuição eletrônica dele, deste cátion, fica semelhante à distribuição eletrônica do oxigênio. Está errado isso, não? Não está errado. Essas duas espécies são chamadas espécies isoeletrônicas, ou seja, são espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons. Agora, este cara aqui é interessante. Muitos estudantes confundem, tá, essas regrinhas por causa desse cara, deste metal de transição. Como eu já havia falado, metal de transição não é muito regular, ou seja, não é nada regular. Acontecem muitas coisas. Preste muita atenção nesse outro exemplo. Vou fazer a distribuição eletrônica como se ele estivesse neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Que aí totaliza os 26 elétrons. Galera, a maioria dos estudantes chega e falam assim, né, que a distribuição eletrônica do ferro termina em 3d3. Está errado, por quê? Porque todo elétron que sai ou entra no átomo são os elétrons da camada de valência. Mas por que os elétrons da camada de valência? Porque eles estão mais externos, eles que estão tendo contato com o meio. Então, neste caso, se tiver que perder, vai perder da camada de valência para dentro do núcleo. É sempre nessa ordem. Mas, nós vimos na aula passada que nós teríamos que fazer uma reorganização dessa distribuição. Então, vamos organizar agora. Vamos separar tudo que é camada 1, tudo que é camada 2, tudo que é camada 3. Então, vamos lá, estou colocando a camada 3 aqui, e o 3d6, e tudo que é camada 4. Neste caso, você tem a distribuição eletrônica do elemento ferro, tá? Mas essa informação diz que eu perdi 3 elétrons. Se eu perdi 3 elétrons, então estes elétrons aqui da camada de valência não existem mais. Por isso, se o elétron não está no nível de energia 4, o nível de energia não existe. Ok? Só que ele perdeu 3 elétrons, professor. Você apagou ou você retirou 2. Sim. Agora, o próximo elétron a ser retirado, né? Como a camada 4 ela já não existe mais, a camada de valência passa a ser a 3. A 3 passa a ter o contato com o mundo externo. Faltou agora retirar mais um. Então, ao invés de ser 3d6, seria 3d5, e a camada de valência para o cátion trivalente do ferro seria 3. Beleza, galera? Não pode esquecer disso. Por favor, prometo que não vai esquecer. Todo elétron que entra ou sai da camada de valência. Preste muita atenção nessa situação. Para o átomo, então, para o íon ferro 3+, essa seria a distribuição eletrônica.
Galera, beleza? Espero que tenham sido as explicações aqui, espero que tenham sido claras e espero ter contribuído com você. Nos vemos numa próxima. Muito obrigado pela sua participação. Falou, valeu e vai lá. Um beijo para você.